Jungkook se abre sobre as pessoas que querem vê-lo desaparecer. A Hybe responde aos rumores mais recentes. V foi visto com uma mulher em Seul, e Jungkook confessa que está preocupado e frustrado. Fique até o final para entender tudo o que está acontecendo. V foi visto com uma mulher em Seul. No dia 28 de fevereiro, alguém publicou online que um amigo teria visto V em uma escola feminina de ensino médio mais cedo naquele dia. Segundo o relato, ele estava usando o uniforme escolar e carregando uma mochila, basicamente parecendo um estudante. Naturalmente, muitas pessoas ficaram desconfiadas. Alguns pensaram que poderia ser apenas uma confusão ou alguém parecido com ele. Mas a pessoa que compartilhou a história insistiu que era realmente o V. Quando começaram a perguntar o que ele estaria fazendo em um lugar assim, alguém sugeriu que poderia ser uma gravação para algum programa de variedades. Foi então que o autor da postagem acrescentou um detalhe. V não estaria sozinho. Supostamente havia uma mulher ao lado dele, também vestida com um uniforme escolar. Mais tarde, a mesma conta publicou uma foto que, segundo eles, mostraria V naquele local. A pessoa afirmou que a imagem confirmava exatamente o que havia sido descrito antes. Na minha opinião, o momento em que isso aconteceu torna tudo ainda mais interessante. O BTS está se preparando para um comeback em grupo completo ainda este mês. Quando um comeback está tão próximo, cada movimento costuma ser estratégico. Talvez por isso tantas pessoas estejam tentando interpretar essa situação. Alguns acreditam que pode ser uma gravação de comercial, talvez um anúncio com conceito escolar e jovem. Outros acham que pode ser uma pista de um novo projeto de atuação. V já atuou antes e já demonstrou interesse em seguir esse caminho, então não seria algo impossível. Mas aqui está o ponto importante. Até agora não houve nenhuma declaração oficial da Hybe ou da Big Hit Music sobre isso. Jungkook fala sobre fumar. Recentemente, Jungkook entrou no Weverse e fez o que costuma fazer muitas vezes: uma live. Ele estava com o irmão mais velho e um amigo, cantando karaokê, brincando e lendo comentários. No começo, era apenas música e risadas, mas em determinado momento o clima mudou. De repente, ele disse que queria falar sobre fumar, e isso pegou muita gente de surpresa. Esse assunto já circulava na internet há algum tempo. No passado, algumas fotos apareceram online mostrando o que parecia ser Jungkook segurando cigarros eletrônicos. Também houve um vídeo de paparazzi gravado no exterior em que ele foi visto fumando. Nada disso era ilegal. Ele já era adulto e estava muito acima da idade mínima legal. Mesmo assim, a reação de alguns internautas foi bastante negativa. Na indústria do K-pop, a imagem tem um peso enorme. Muitos esperam que idols pareçam sempre perfeitos, disciplinados e sem falhas. Fumar não combina com essa imagem idealizada, mesmo quando é algo completamente legal. Durante a live, Jungkook explicou que não fuma mais. O amigo que estava ao lado dele confirmou que ele realmente parou. Jungkook também questionou por que falar sobre isso deveria ser algo tão controverso. Ele lembrou que está quase com 30 anos. Para ele, deveria ser normal falar sobre o próprio passado sem que isso vire um grande debate moral. Ele admitiu que fumava bastante no passado, e não apenas de vez em quando. Não tentou esconder isso. Ao mesmo tempo, disse que trabalhou muito para conseguir parar. Quem já conheceu alguém tentando largar o cigarro sabe que isso não é nada fácil. Jungkook não entrou em muitos detalhes, mas deixou claro que parar exigiu muito esforço. Ele também comentou que talvez pudesse ter consequências por falar sobre isso tão abertamente. Inclusive mencionou que a empresa poderia chamá-lo atenção por tocar nesse assunto durante uma transmissão ao vivo. Mesmo assim, ele decidiu falar. Os fãs reagiram imediatamente. Muitos disseram que se sentiram orgulhosos dele por ter conseguido parar de fumar. Outros afirmaram que respeitam a honestidade dele, especialmente sabendo que isso poderia causar problemas nos bastidores. Curiosamente, essa live não está mais disponível. O vídeo foi deletado, então é possível que ele realmente tenha recebido algum tipo de advertência da empresa. Mas isso também mostra algo importante. O BTS nunca foi um grupo fabricado artificialmente. Os membros sempre foram muito abertos e vulneráveis com os fãs. E, na minha opinião, isso é uma das razões pelas quais eles são tão bem-sucedidos. Os fãs sentem que conhecem as pessoas reais por trás do palco. Jungkook confessa que está preocupado e frustrado. Não muito tempo depois que a transmissão terminou, ela simplesmente desapareceu.
Quando as pessoas perceberam que o vídeo havia sido removido, muitos trechos já tinham sido salvos e repostados na internet. Alguns espectadores reagiram de forma bastante dura. Disseram que a live mostrou um lado dele que os deixou desconfortáveis. Muitas pessoas começaram a analisar cada detalhe, o tom de voz, as palavras e até as expressões dele. Mas também houve momentos mais silenciosos na live que chamaram bastante atenção. Nesses momentos, Jungkook parecia emocionalmente cansado. Ele comentou que estava lidando com preocupações e frustrações que vinha guardando. Infelizmente, ele não explicou exatamente quais eram esses problemas. Pelo contrário, deu a entender que havia coisas que ele simplesmente não podia explicar completamente. Quando esses trechos começaram a circular online, muitos fãs disseram que foi doloroso assistir. Alguns sentiram que ele estava lidando com algo muito mais profundo do que apenas críticas sobre a live. Outros interpretaram as palavras dele como alguém que queria dizer mais, mas não podia. Também chamou atenção o fato de ele ter mencionado que estava preocupado com a reação da empresa ao que estava dizendo. Isso fez alguns fãs criticarem a HYBE e a Big Hit Music, argumentando que ele não deveria se sentir ansioso por falar abertamente em sua própria live. Outros, porém, disseram que já ficaram felizes por ele confiar nos fãs o suficiente para compartilhar suas frustrações, mesmo sem poder contar tudo. Até agora, não houve uma explicação oficial sobre o motivo da live ter sido removida, mas os trechos continuam circulando pela internet. Jungkook fala sobre pessoas que o odeiam. Depois que o vídeo foi apagado, a conversa online ficou ainda maior. Em um pequeno trecho da live, o tom de Jungkook muda completamente. Ele começa a falar sobre ódio. Disse que sabe que existem pessoas que não o apoiam, pessoas que não gostam dele e que tentam diminuí-lo. E então acrescentou algo ainda mais pesado. Ele disse que acredita que existem pessoas que realmente querem vê-lo desaparecer. Depois disso, concluiu dizendo de forma direta que não se importa. Esse momento chamou muita atenção, porque mostrou um pouco do que ele pode estar enfrentando nos bastidores. Muitos fãs ficaram indignados com a forma como a situação foi tratada na mídia. Alguns disseram que parte da imprensa parecia mais preocupada em criticá-lo por fumar ou beber do que em levar a sério o fato de ele falar sobre ódio extremo. Na visão desses fãs, o ponto mais sério da live foi ele admitir que se sente alvo de ataques. E considerando as várias tentativas de invasão que aconteceram em sua casa no último ano, não seria surpreendente que ele se sentisse assim. Ainda assim, muitos fãs ficaram realmente abalados ao ouvir isso. Para alguns, a parte mais assustadora não foi a polêmica online, mas a ideia de que ele pode estar carregando esse tipo de pressão o tempo todo. HYBE responde aos rumores. Outro assunto que começou a circular online envolvia o próximo evento de comeback do BTS. Algumas postagens afirmavam que as autoridades da cidade de Seul teriam limitado o tempo do show a apenas 1 hora, mas a HYBE desmentiu isso diretamente. A empresa explicou que a cidade de Seul nunca impôs esse limite. Segundo a agência, a decisão foi tomada pela própria HYBE e pela Big Hit Music. O evento acontecerá na Praça Gwanghwamun, um espaço público aberto no centro de Seul. Por ser um local aberto e muito movimentado, vários fatores precisaram ser considerados: segurança do público, controle de multidões, transporte público e até questões de ruído durante a noite. Por isso decidiram que cerca de 1 hora seria a duração mais adequada para o evento. O BTS lançará seu 5º álbum completo no dia 20 de março, e no dia seguinte, 21 de março, realizará o BTS Comeback Live na Praça Gwanghwamun. A apresentação começará às 20 horas e terá aproximadamente 1 hora de duração. A boa notícia é que o show também será transmitido ao vivo pela Netflix, permitindo que fãs do mundo todo assistam. GQ Magazine foi acusada de desrespeitar membros do BTS. Recentemente, o BTS apareceu na capa da edição de março da revista GQ. Com o comeback se aproximando, o momento parecia perfeito. A GQ France publicou nas redes sociais uma prévia das páginas da revista. Cada membro parecia ter uma página individual com uma foto solo e uma frase destacada. Mas alguns fãs começaram a notar detalhes estranhos. Na página da foto solo de Jimin, a frase destacada parecia não aparecer da mesma forma que nas outras páginas. E a frase de Jin parecia estar posicionada ao lado de uma foto em grupo, em vez de ao lado de um retrato solo. Isso fez alguns fãs questionarem o layout da revista. Porém, quando as cópias físicas chegaram ao público,
Ficou claro que nada havia sido removido. Jin realmente tinha uma foto solo, apenas posicionada de forma diferente. E a frase de Jimin também estava presente, mas em outra parte da revista. Ou seja, o conteúdo existia. O que mudou foi apenas a organização visual. Mesmo assim, algumas pessoas continuaram dizendo que o design parecia inconsistente. Na minha opinião, isso é um problema muito pequeno. Se estamos discutindo detalhes de layout de uma revista, talvez estejamos perdendo o foco. Porque se algo tão simples já gera tanta discussão, imagine a pressão que os membros do BTS enfrentam durante um comeback. Se fizerem algo imperfeito, serão criticados, e mesmo que façam tudo perfeitamente, ainda haverá críticas. Isso faz parte de ser extremamente famoso, mas ainda assim é triste ver como qualquer coisa pode virar uma grande polêmica. Por isso, talvez seja melhor lembrarmos de algo simples. Vamos nos divertir, manter a positividade e apoiar os membros. Como sempre digo aqui no K-Pop Coreia, seja gentil. Seja como o BTS.